Imagine ser capaz de salvar milhares de vidas durante o período mais sombrio da história moderna, mas viver por décadas como um nome esquecido. Essa é a história de Irena Sandler, uma mulher que, em meio à brutalidade da Segunda Guerra Mundial, desafiou o regime nazista para resgatar crianças condenadas ao extermínio. Quem era ela? E como sua história permaneceu oculta por tanto tempo? Em 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Varsóvia, a capital, foi rapidamente transformada em uma cidade sitiada, mergulhada no terror e na destruição. Para a comunidade judaica, que representava quase um terço da população da cidade, a ocupação nazista trouxe medidas opressivas imediatas, restrições de movimento, confisco de bens e uma segregação brutal. No final de 1940, os nazistas ordenaram a criação do Gueto de Varsóvia, uma área murada onde mais de 400 mil judeus foram confinados em condições desumanas. Este espaço, que representava apenas 2,4% da área total da cidade, era uma prisão a céu aberto. Superlotação, fome e doenças eram realidade diária, enquanto deportações em massa para campos de extermínio logo se tornaram parte da rotina. O gueto era um símbolo da política de genocídio do regime nazista, um lugar onde vidas humanas eram tratadas como descartáveis. No meio desse caos, surgiu Irena Sandler, uma mulher que, à primeira vista, parecia apenas uma assistente social comum. Trabalhando para o Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, Irena tinha acesso ao gueto sob o pretexto de prevenir a propagação de doenças contagiosas. Mas por trás dessa fachada, ela escondia uma determinação inabalável de lutar contra a injustiça. Ainda desconhecida pela maioria, Irena começou a ajudar os judeus confinados, levando comida, roupas e medicamentos para dentro do gueto. No entanto, à medida que a situação se agravava e as deportações para Treblinka aumentavam, ela percebeu que ajudar não era suficiente. Era necessário salvar vidas. Quem era essa mulher, disposta a arriscar tudo para lutar contra um regime impiedoso? Qual foi o momento decisivo que a levou a desafiar o sistema? Essas perguntas guiarão nossa jornada pela história de Irena Sandler, uma figura cuja coragem e compaixão deixaram uma marca indelével no mundo. Uma infância que moldou a heroína. Antes de ser a mulher que desafiou um dos regimes mais brutais da história, Irena Sandler era apenas uma menina aprendendo lições de compaixão e justiça em casa. Sua coragem nasceu de valores que lhe foram ensinados desde cedo, formando a base de uma vida dedicada a lutar por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Irena Sandler nasceu em 15 de fevereiro de 1910, na pequena cidade de Otwock, na Polônia. Filha de Stanisław e Janina Krzyżanowski, ela cresceu em uma família marcada pela empatia e pela solidariedade. Seu pai, médico da comunidade local, era conhecido por atender pacientes pobres, muitos deles judeus, mesmo quando outros médicos se recusavam a fazê-lo por medo de contágio ou por preconceito. Stanisław costumava repetir uma frase que marcou profundamente a jovem Irena: se você vê alguém se afogando, não pergunta se sabe nadar, você apenas o ajuda. Esse ensinamento simples, mas poderoso, moldou a visão de mundo de Irena, ensinando-a que ajudar o próximo era uma obrigação moral, não uma escolha. Quando uma epidemia de tifo atingiu a região, o pai de Irena, fiel aos seus princípios, tratou pacientes sem considerar os riscos para si mesmo. Ele contraiu a doença e faleceu quando Irena tinha apenas 7 anos. Antes de morrer, ele deixou uma última lição à filha: ajude os necessitados, independentemente de quem sejam. Essas palavras se tornaram o norte moral de Irena por toda a sua vida. Após a morte de Stanisław, a família enfrentou dificuldades financeiras. A mãe de Irena, Janina, trabalhou incansavelmente para sustentar a filha, incentivando-a a valorizar a educação como uma forma de superar os obstáculos.
Foi durante esses anos difíceis que Irena começou a entender a importância da resiliência e da solidariedade. Mesmo vivendo em um país onde o antissemitismo era comum, Irena cresceu em um ambiente que valorizava a igualdade. O trabalho de seu pai com a comunidade judaica deixou uma marca duradoura em sua vida. Ela aprendeu desde cedo que não havia diferenças entre as pessoas que justificassem discriminação ou ódio. Quando jovem, Irena ingressou na Universidade de Varsóvia para estudar literatura polonesa. No entanto, sua verdadeira paixão era o trabalho social. Enquanto frequentava a universidade, ela se envolveu em atividades voltadas para ajudar comunidades marginalizadas, incluindo judeus, que viviam em extrema pobreza. Foi também nesse período que Irena começou a perceber a extensão do preconceito contra os judeus na Polônia. A prática das bancadas segregadas, que obrigava os estudantes judeus a sentarem-se em áreas separadas nas salas de aula, chocou Irena profundamente. Em um ato de protesto, ela sentou-se junto aos colegas judeus, desafiando as normas impostas pela universidade. Essa decisão, embora corajosa, teve consequências. Irena foi suspensa temporariamente, mas nunca se arrependeu de sua escolha. Esse momento reforçou sua determinação de lutar contra qualquer forma de injustiça. Após concluir seus estudos, Irena decidiu se dedicar ao trabalho social, uma profissão que unia seus valores pessoais com sua paixão por ajudar os outros. Ela começou a trabalhar em Varsóvia, onde entrou em contato direto com comunidades pobres, muitas das quais eram predominantemente judaicas. Essa experiência não apenas aprofundou sua compreensão sobre as desigualdades sociais, mas também plantou as sementes de sua futura resistência ao regime nazista. O trabalho social para Irena não era apenas uma profissão, era um chamado. Ela via cada família ajudada, cada criança alimentada e cada vida melhorada como uma pequena vitória contra a indiferença e o sofrimento. Esse compromisso com a dignidade humana seria a força motriz por trás de suas ações durante a guerra. A infância e a juventude de Irena Sandler foram marcadas por perdas e desafios, mas também por lições de compaixão, coragem e determinação. Os valores transmitidos por seu pai e a resiliência de sua mãe formaram uma base sólida que lhe permitiu enfrentar as adversidades mais extremas. Desde cedo, ela entendeu que ajudar o próximo não era apenas uma virtude, mas uma responsabilidade inegociável. Com esses princípios enraizados em sua vida, Irena estava pronta para enfrentar os maiores desafios de sua geração. No próximo capítulo, exploraremos como a ocupação nazista transformou Varsóvia e como isso levou Irena a tomar as primeiras ações concretas que a colocariam no caminho do heroísmo. A ocupação alemã e a criação do Gueto de Varsóvia. Em setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Em poucas semanas, Varsóvia, a vibrante capital do país, foi transformada em uma cidade ocupada, mergulhada no caos e no medo. Para a comunidade judaica, que representava cerca de 30% da população de Varsóvia, essa invasão trouxe um destino cruel: o confinamento, a fome e, em última instância, a morte. Em meio a essa brutalidade, uma mulher comum começou a traçar seu caminho para a resistência. A ocupação nazista, o início do terror. A ocupação alemã da Polônia foi rápida e implacável. Varsóvia, depois de semanas sob bombardeios incessantes, caiu diante das forças nazistas em 28 de setembro de 1939. A cidade logo foi tomada por restrições severas e políticas de segregação racial que visavam isolar e destruir a comunidade judaica. Uma das primeiras medidas impostas pelos nazistas foi a obrigatoriedade do uso de braçadeiras com a estrela de Davi para todos os judeus. Negócios foram confiscados, sinagogas foram destruídas e judeus foram banidos de escolas e espaços públicos. A opressão era acompanhada por um clima de medo constante,
com execuções públicas e deportações frequentes. Em outubro de 1940, o governo nazista ordenou a criação do Gueto de Varsóvia, uma área murada que se tornou uma prisão a céu aberto para cerca de 400 mil judeus. Essa área, que correspondia a apenas 2,4% da cidade, era completamente isolada do restante de Varsóvia por muros altos cobertos de arame farpado, vigiados por guardas armados. Judeus eram forçados a abandonar suas casas e mudar-se para o gueto, muitas vezes com apenas alguns pertences pessoais. A superlotação era extrema. Cada apartamento pequeno era dividido entre várias famílias, e as condições sanitárias eram inexistentes. A fome e as doenças, como o tifo, tornaram-se endêmicas. A cada dia, corpos de pessoas que sucumbiam à desnutrição ou às enfermidades eram abandonados nas ruas, em um cenário de horror crescente. Dentro do gueto, os judeus tentavam preservar sua dignidade. Escolas clandestinas, teatros e grupos de oração emergiram, mostrando a resiliência de uma comunidade que se recusava a perder sua identidade cultural e espiritual, mesmo sob condições tão desumanas. Do lado de fora dos muros, Irena Sandler, que já trabalhava como assistente social para o Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, assistia ao sofrimento do povo judeu com crescente indignação. Embora tivesse permissão para entrar no gueto, sob o pretexto de monitorar condições sanitárias, ela logo percebeu que seu papel precisava ir além disso. Para Irena, as condições no gueto eram insuportáveis, tanto física quanto moralmente. Famílias inteiras morriam de fome, crianças vagavam pelas ruas em busca de restos de comida, e o desespero era palpável em cada esquina. Ela não podia simplesmente observar, precisava agir. Mesmo antes de se juntar formalmente à resistência, Irena começou a ajudar os judeus confinados no gueto. Usando sua autorização para entrar na área, ela contrabandeava pequenas quantidades de alimentos, roupas e medicamentos. Cada visita ao gueto era um risco calculado, pois ser pega ajudando judeus era punível com a morte. À medida que o tempo passava, Irena percebeu que esses esforços, embora importantes, não eram suficientes. A cada dia, o gueto se tornava mais mortal, com rumores crescentes de deportações em massa. Foi nesse momento que ela começou a buscar aliados para organizar uma ajuda mais ampla e coordenada. Em 1942, ao saber das deportações para Treblinka, onde milhares de judeus eram assassinados diariamente, Irena deu um passo decisivo. Juntou-se à Gegota, uma organização clandestina criada pelo governo polonês, no exílio, para ajudar judeus durante o Holocausto. Lá, ela encontrou um grupo de pessoas igualmente comprometidas com a causa, e juntos começaram a planejar maneiras de salvar vidas. Para Irena, não havia escolha. Cada dia que passava significava mais vidas perdidas no gueto. Apesar dos riscos, ela sabia que precisava fazer mais do que levar comida e remédios. Era necessário encontrar uma maneira de retirar as pessoas, especialmente as crianças, antes que fosse tarde demais. Seu envolvimento com a Gegota marcaria o início de uma das operações de resgate mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Embora ainda estivesse no início, Irena já demonstrava a coragem e a criatividade que seriam fundamentais para desafiar o regime nazista e salvar milhares de vidas. Enquanto o gueto de Varsóvia se tornava um símbolo da brutalidade nazista, Irena e seus aliados começaram a planejar ações ousadas para desafiar o sistema. No próximo capítulo, exploraremos como ela transformou sua indignação em ação e deu início a uma rede de salvamento que arriscaria tudo para proteger os mais vulneráveis. A rede de salvamento. Salvar vidas em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial não era apenas um ato de coragem, era uma questão de criatividade, estratégia e, muitas vezes, improvisação. Para Irena Sandler, cada criança resgatada do gueto de Varsóvia era uma vitória contra o mal. No entanto, o caminho para salvá-las exigia métodos engenhosos e uma coragem quase sobre-humana.
Após se juntar à Gegota em 1942, Irena assumiu uma das tarefas mais arriscadas: salvar crianças judias do gueto de Varsóvia. A missão era extremamente perigosa. Qualquer pessoa pega ajudando judeus enfrentava execução imediata. Mas para Irena, o risco era insignificante diante da possibilidade de salvar vidas inocentes. A rede clandestina, liderada por Irena, contou com a ajuda de funcionários de saúde, enfermeiras, padres, freiras e famílias polonesas que estavam dispostas a arriscar tudo. Cada membro da rede tinha uma função específica, desde contrabandear crianças até encontrar novos lares e criar documentos falsos. Retirar uma criança do gueto era uma operação meticulosa que exigia planejamento, precisão e, muitas vezes, improvisação. Os métodos variavam dependendo da idade das crianças, da situação no gueto e das oportunidades disponíveis. Aqui estão alguns dos métodos mais engenhosos usados pela equipe de Irena. As crianças menores, muitas vezes bebês, eram escondidas em carrinhos de mão ou em sacolas de lixo para serem retiradas do gueto. Para evitar que chorassem ou fizessem barulho, Irena às vezes as sedava. Uma das histórias mais emocionantes envolve um bebê que foi escondido em uma sacola de pano e transportado por um trabalhador que fingia estar carregando roupas sujas. O bebê chegou em segurança a um convento nas proximidades. Caminhões usados para remover lixo e detritos do gueto também se tornaram ferramentas de resgate. As crianças eram escondidas sob pilhas de resíduos ou materiais recicláveis e transportadas para fora do gueto. Para disfarçar possíveis sons, os motoristas muitas vezes colocavam um rádio tocando alto no veículo. Certa vez, uma menina de 5 anos foi salva dessa maneira, escondida sob uma pilha de madeira. Graças à sua posição como funcionária do Departamento de Bem-Estar Social, Irena tinha autorização para entrar no gueto sob o pretexto de prevenir epidemias. Ela usava ambulâncias para retirar crianças, alegando que estavam gravemente doentes. Para disfarçar o choro ou gemidos das crianças, as sirenes eram ligadas a todo volume. Uma vez, ela retirou 3 irmãos de uma só vez, alegando que precisavam de tratamento urgente. As passagens subterrâneas de Varsóvia, incluindo redes de esgoto, também foram usadas como rotas de fuga. Embora perigosas e insalubres, essas passagens ofereciam um caminho relativamente seguro para escapar do gueto. Em uma ocasião notável, um grupo de crianças foi contrabandeado através de um túnel que conectava o gueto a um prédio abandonado do outro lado do muro. Os frascos de vidro, registrando identidades. Salvar uma criança era apenas parte do desafio. Muitas vezes, essas crianças recebiam novos nomes e eram colocadas em lares cristãos, orfanatos ou conventos para sua proteção. No entanto, Irena sabia que, para preservar suas identidades e permitir possíveis reencontros com suas famílias após a guerra, era essencial manter um registro. Irena desenvolveu um sistema engenhoso. Ela escrevia os nomes verdadeiros das crianças, seus novos nomes e os locais onde estavam escondidas em pequenos pedaços de papel. Esses papéis eram colocados dentro de frascos de vidro e enterrados no quintal de uma amiga de confiança. Esses frascos se tornaram um símbolo da esperança de que um dia as crianças poderiam retornar às suas origens. Entre as muitas histórias de resgate, algumas se destacam pela intensidade emocional e pelo risco envolvido. Elżbieta Fikowska. Apenas um bebê de 6 meses, Elżbieta foi contrabandeada para fora do gueto, em uma caixa de ferramentas. A enfermeira que a transportou teve que passar por várias patrulhas nazistas, mantendo a calma enquanto carregava o que parecia ser apenas um equipamento de trabalho. Elżbieta foi adotada por uma família polonesa e, anos depois, reconectou-se com sua verdadeira história graças aos registros de Irena. Shimulik, o menino do carrinho de mão. Shimulik, de 4 anos, foi retirado do gueto, escondido em um carrinho de mão coberto por roupas sujas. Durante o trajeto, um guarda nazista parou Irena para inspecionar o carrinho.
Usando sua habilidade de improvisação, ela começou a fingir que estava discutindo com outro trabalhador, distraindo o guarda o suficiente para passar despercebida. Shmulik sobreviveu à guerra e tornou-se um educador que dedicou sua vida a preservar a memória do Holocausto. Os métodos de resgate só eram possíveis graças à coragem de muitas pessoas que colaboravam com Irena. Freiras em conventos escondiam crianças em sótãos e porões, ensinando-as a rezar e cantar músicas cristãs para evitar suspeitas. Famílias polonesas ofereciam abrigo, sabendo que poderiam ser executadas caso fossem descobertas. A rede de salvamento era uma operação coletiva, sustentada pela bravura de pessoas comuns, que se recusavam a permanecer em silêncio diante do genocídio. Cada resgate era uma aposta de vida ou morte. Irena sabia que qualquer erro poderia colocar toda a operação em risco. No entanto, sua determinação era inabalável. Para ela, cada criança salva era uma pequena vitória contra o ódio e uma reafirmação do valor da vida humana. Embora o trabalho de Irena e sua rede tenha salvado milhares, os riscos eram sempre crescentes. A Gestapo estava ciente das atividades clandestinas e intensificava sua vigilância. No próximo capítulo, veremos como Irena enfrentou sua captura e o peso de proteger os segredos da rede de salvamento. Os métodos incríveis. Cada resgate era uma corrida contra o tempo, uma luta constante contra a vigilância nazista e o medo das famílias judias que não queriam abandonar seus filhos. Para a Irena Sandler, salvar vidas exigia não apenas coragem, mas também criatividade e a capacidade de fazer o impossível parecer possível. Este capítulo explora os desafios e as histórias emocionantes que marcaram suas operações de resgate. O maior desafio para Irena muitas vezes não era escapar dos nazistas, mas convencer as famílias a entregarem seus filhos. Para os pais, a ideia de se separar das crianças era quase insuportável, mesmo diante do perigo iminente. Muitos preferiam manter seus filhos por perto, acreditando que poderiam protegê-los, mesmo no gueto. Irena precisava usar toda sua empatia e determinação para explicar que a separação era, na maioria das vezes, a única chance de sobrevivência. Em uma de suas visitas, uma mãe segurou seu bebê com tanta força que Irena teve que segurar as mãos da mulher, olhando-a nos olhos e dizendo: "Se você não deixar que eu leve seu filho, ele não terá um futuro." Cada despedida era marcada por lágrimas, abraços desesperados e uma promessa que Irena fazia a si mesma: proteger essas crianças a qualquer custo. Ela sabia que carregava a confiança absoluta das famílias, e isso tornava sua responsabilidade ainda maior. Depois de retirar as crianças do gueto, o próximo desafio era garantir sua segurança. Elas precisavam ser transportadas para locais onde não levantassem suspeitas, o que nem sempre era fácil. Algumas crianças choravam ou faziam perguntas que podiam colocá-las em risco, enquanto outras não entendiam por que estavam sendo levadas de seus pais. Certa vez, Irena resgatou Jakub, um menino de 6 anos que estava aterrorizado com a ideia de ser levado para longe de sua família. Durante a fuga, ele começou a gritar, atraindo a atenção de um guarda nazista. Sem hesitar, Irena fingiu que o menino era seu próprio filho e começou a repreendê-lo em voz alta, dizendo: "Pare de chorar! Nós já estamos atrasados para o médico." O guarda, convencido pela atuação, permitiu que passassem. Jakub sobreviveu à guerra e, anos depois, escreveu cartas a Irena, agradecendo por salvar sua vida. A criatividade era uma ferramenta indispensável nas operações de Irena. Cada resgate exigia improvisação e a capacidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias inesperadas. Algumas histórias mostram como soluções engenhosas salvaram vidas em situações de extremo perigo. Em uma ocasião, Irena precisou contrabandear um bebê recém-nascido para fora do gueto. Como o bebê era muito pequeno para ser colocado em um carrinho de mão, ela o escondeu em uma grande cesta de piquenique, coberta com alimentos. Durante o trajeto, ela foi parada por um guarda que perguntou
o que havia na cesta. Com calma, Irena abriu a tampa e mostrou pães e frutas no topo, escondendo o bebê mais abaixo. O guarda deixou-a passar, sem suspeitar de nada. Outro método criativo envolvia um cão treinado que acompanhava um dos motoristas da resistência. O cão era ensinado a latir alto sempre que o caminhão parava em um posto de controle nazista, abafando qualquer som das crianças escondidas no veículo. Em mais de uma ocasião, esse truque salvou vidas, garantindo que os guardas não ouvissem choros ou gemidos. Muitas das crianças que Irena resgatou demonstraram uma força surpreendente diante do perigo. Algumas, mesmo muito jovens, entendiam a gravidade da situação e cooperavam silenciosamente durante os resgates. A história de Miriam, a menina silenciosa Miriam, de apenas 4 anos, foi escondida em um carrinho de mão coberto por roupas. Antes de começar a operação, Irena explicou que ela precisava ficar em silêncio, como se estivesse dormindo. Durante todo o trajeto, Miriam permaneceu em completo silêncio, mesmo quando o carrinho passou por guardas nazistas que inspecionavam a área. Quando finalmente chegaram a um local seguro, Miriam abraçou Irena e disse: "Eu sabia que você ia me salvar." Esses momentos eram profundamente emocionantes para Irena, mas também lembravam a brutalidade da situação. Crianças tão pequenas precisavam demonstrar uma coragem que adultos muitas vezes não conseguiam encontrar. A Gestapo estava constantemente em busca de pessoas envolvidas em atividades de resgate. Postos de controle foram instalados em várias partes da cidade, e os nazistas frequentemente faziam batidas em locais suspeitos. Em uma de suas operações mais arriscadas, Irena ajudou a transportar um grupo de crianças para fora de Varsóvia, em um trem de carga. Cada criança estava escondida em um compartimento de bagagem, e Irena viajava no mesmo trem para garantir que tudo corresse bem. Durante o trajeto, soldados nazistas subiram no vagão e começaram a inspecionar os compartimentos. Irena, com um controle impressionante, começou a conversar com os soldados, distraindo-os e direcionando-os para os vagões errados. As crianças chegaram em segurança ao seu destino. Para a Irena, cada resgate bem-sucedido era uma vitória, mas o processo também era emocionalmente exaustivo. Ela carregava o peso de cada decisão, sabendo que qualquer erro poderia custar vidas. Ainda assim, sua determinação era alimentada pelo senso de dever e pela promessa que fazia às famílias: salvar o máximo de vidas possível. Mesmo quando enfrentava o medo ou as dúvidas, Irena nunca hesitou. Ela acreditava firmemente que, diante de um mal tão extremo, era obrigação de cada pessoa agir. Como ela costumava dizer, não é necessário ser um herói para fazer o que é certo, apenas alguém disposto a tentar. Enquanto as operações de resgate continuavam, o perigo aumentava. A Gestapo estava se aproximando da rede de salvamento, e Irena sabia que era apenas uma questão de tempo até que fosse descoberta. No próximo capítulo, veremos como sua coragem foi posta à prova quando ela enfrentou a captura e as terríveis consequências de seu heroísmo. O preço do heroísmo. Em 20 de outubro de 1943, Irena Sandler enfrentou o que sabia ser uma das maiores ameaças de sua vida: a captura pela Gestapo. Após meses arriscando tudo para salvar crianças judias do extermínio nazista, sua rede de salvamento foi descoberta e ela foi levada para a infame prisão de Pawiak, um lugar de terror onde muitos nunca saíram vivos. O que se seguiu foi um teste implacável de sua coragem e determinação. Naquela manhã, Irena estava em sua casa em Varsóvia, finalizando a organização de documentos falsos para uma nova operação de resgate. De repente, houve uma batida violenta na porta. Guardas da Gestapo entraram, vasculharam sua casa e confiscaram seus pertences. Eles tinham informações de que Irena estava envolvida em atividades clandestinas, mas não conheciam a extensão de seu papel na Agegota. Ela foi levada sob custódia para a prisão de Pawiak, um dos locais mais temidos na Polônia ocupada. Era conhecido por ser um centro de interrogatórios brutais, onde a Gestapo
usava métodos desumanos para extrair informações de prisioneiros. Irena sabia que estava em grande perigo. Desde o momento em que chegou à prisão, Irena foi submetida a torturas físicas e psicológicas. Os interrogadores queriam saber os nomes das crianças que ela havia resgatado, os locais onde estavam escondidas e os nomes de seus colaboradores. Apesar da dor extrema, Irena recusou-se a trair qualquer informação. Ela foi espancada com tanta força que teve ossos quebrados em suas pernas e braços. Mesmo assim, manteve sua história. Fingiu ser apenas uma assistente social, que ajudava a levar alimentos e remédios para o gueto. A cada sessão de tortura, ela se preparava mentalmente, repetindo para si mesma que, se falasse, centenas de vidas estariam em risco. Em um dos momentos mais angustiantes, os nazistas ameaçaram torturar crianças na frente dela caso não colaborasse. Essa ameaça quase a quebrou, mas ela resistiu, convencida de que ceder colocaria em risco toda a rede de salvamento. Irena sabia que, se os nomes de seus aliados ou das crianças fossem descobertos, o trabalho que haviam feito seria desmantelado e as vidas que salvaram estariam perdidas. Apesar de seu corpo estar gravemente ferido, Irena encontrou forças para resistir. O que a sustentava era a imagem das crianças que havia salvado e das famílias que confiaram nela. Em uma carta escrita anos depois, ela descreveu seus pensamentos durante os dias de tortura. Eu não podia permitir que todo o nosso esforço fosse em vão. Cada vida salva era uma vitória, e eu não podia trair essa confiança, mesmo que isso custasse a minha. Ela também se agarrou às suas memórias de infância, especialmente às palavras de seu pai. Se você vê alguém se afogando, você não pergunta se sabe nadar, você apenas o ajuda. Essas palavras ecoavam em sua mente, dando-lhe a força necessária para enfrentar o sofrimento. Incapaz de extrair informações úteis, a Gestapo decidiu fazer de Irena um exemplo para outros membros da resistência. Ela foi condenada à morte por enforcamento, e sua execução foi marcada para o início de novembro de 1943. Enquanto aguardava sua sentença, Irena foi mantida em uma cela isolada, debilitada pela tortura, mas ainda determinada a não desistir. Na noite anterior à sua execução, Irena escreveu uma carta curta, em um pedaço de papel rasgado. Ela não sabia se a carta chegaria a alguém, mas queria deixar uma mensagem final. Se eu morrer amanhã, não deixem que as vidas dessas crianças sejam esquecidas. Continuem lutando, continuem salvando. O que Irena não sabia era que seus aliados na Gegota estavam trabalhando em segredo para salvá-la. Eles reuniram uma grande soma de dinheiro e subornaram um oficial da Gestapo para que fingisse sua execução. No dia marcado para sua morte, o guarda levou Irena para fora da prisão, alegando que ela estava sendo transferida. Na verdade, ele a entregou à resistência, que rapidamente a escondeu em um local seguro. Para garantir sua segurança, a Gestapo divulgou que Irena havia sido executada. Seu nome foi colocado em uma lista de prisioneiros mortos, e as buscas por ela diminuíram temporariamente. No entanto, a partir daquele momento, Irena precisou viver na clandestinidade, mudando constantemente de local e usando documentos falsos. A experiência na prisão deixou marcas profundas em Irena. Suas pernas e braços nunca se recuperaram totalmente das torturas, e as cicatrizes físicas eram um lembrete constante do preço que pagou por sua coragem. No entanto, foram as cicatrizes emocionais que a acompanharam pelo resto da vida. Em entrevistas, anos depois, ela revelou que, embora soubesse que tinha feito o que era certo, muitas vezes se perguntava se poderia ter feito mais. Apesar do trauma, Irena não desistiu. Assim que se recuperou o suficiente para andar e falar, voltou a trabalhar com a Gegota, coordenando operações clandestinas e garantindo que as crianças resgatadas estivessem seguras. Sua determinação inspirou outros membros da resistência, que a viam como um exemplo de força e coragem. Embora Irena tenha sobrevivido à captura, sua missão estava longe de terminar. As crianças que ela salvou ainda precisavam de proteção,
e o mundo precisava se preparar para lidar com as consequências do Holocausto. No próximo capítulo, exploraremos como Irena continuou sua luta, agora focada na reconstrução das vidas que ajudou a salvar, a fuga milagrosa e a vida na clandestinidade. A fuga de Irena Sandler da morte nas mãos da Gestapo foi um milagre cuidadosamente planejado, mas para ela, sobreviver era apenas o começo. Mesmo após sua condenação ser oficialmente cumprida no papel, a verdadeira sentença era viver como uma fugitiva. Com sua identidade apagada e seus movimentos vigiados, Irena mergulhou ainda mais fundo no trabalho clandestino, sabendo que cada dia vivido era uma vitória contra o regime nazista. A nova realidade, vida na clandestinidade. Após sua fuga da prisão de Pawiak, Irena foi forçada a abandonar tudo o que restava de sua antiga vida. Usando documentos falsos fornecidos pela resistência, ela assumiu um novo nome e passou a viver como Jolanta, um pseudônimo que já usava em suas operações. Agora, porém, esse nome não era apenas um disfarce temporário, era sua única identidade. Para evitar ser descoberta, Irena mudava de esconderijo com frequência, muitas vezes dormindo em sótãos, porões ou casas de aliados que sabiam que acolhê-la significava arriscar suas próprias vidas. A cada deslocamento, ela carregava apenas o essencial: roupas simples, um pequeno diário onde anotava informações importantes e a promessa de continuar sua missão de salvar vidas. Mesmo vivendo na clandestinidade, Irena conseguiu coordenar a expansão da rede de salvamento da Gegota. Ela trabalhou em estreita colaboração com outros líderes da resistência, que agora viam nela um símbolo de resiliência e determinação. Novas estratégias precisavam ser criadas para lidar com os perigos crescentes, já que os nazistas intensificaram sua repressão às atividades clandestinas. Com Varsóvia cada vez mais vigiada, Irena e seus aliados começaram a transferir crianças resgatadas para áreas rurais, onde o controle nazista era menos rigoroso. Fazendas e pequenas aldeias tornaram-se refúgios temporários para as crianças, enquanto novas identidades eram preparadas. Essas operações exigiam um planejamento meticuloso, já que os comboios de transporte precisavam evitar postos de controle e patrulhas nazistas. Irena fortaleceu suas parcerias com igrejas e conventos, onde muitas crianças já estavam escondidas. Essas instituições religiosas eram essenciais para garantir a segurança das crianças, mas também enfrentavam riscos crescentes de serem descobertas. Em uma das operações mais arriscadas, Irena conseguiu transferir um grupo de 15 crianças para um convento no sul da Polônia, usando documentos falsos que identificavam as crianças como órfãs de famílias cristãs. A vida na clandestinidade trouxe enormes sacrifícios pessoais para Irena. Ela não podia manter contato com sua mãe ou amigos próximos, pois qualquer ligação com pessoas conhecidas poderia expor sua localização. Além disso, as sequelas físicas das torturas sofridas na prisão dificultavam seus movimentos. Mesmo assim, Irena nunca deixou que sua saúde debilitada ou a saudade de sua antiga vida a impedissem de continuar. Em um momento de reflexão, ela escreveu em seu diário: "A solidão e o medo fazem parte dessa guerra, mas são pequenos comparados à alegria de saber que mais uma criança está segura." Durante seu tempo na clandestinidade, Irena também encontrou novos aliados que desempenharam papéis cruciais na continuidade das operações. Krzysztof era um jovem estudante que se uniu à resistência após perder toda a sua família no gueto de Varsóvia. Ele servia como mensageiro, transportando documentos, medicamentos e informações entre os membros da Gegota. Seu entusiasmo e coragem inspiraram Irena, que o descreveu como um coração jovem em um corpo que já havia sofrido demais. Maria era uma enfermeira que trabalhava em um hospital improvisado nos arredores de Varsóvia. Sob o pretexto de tratar pacientes gravemente doentes, ela ajudava a esconder crianças resgatadas, garantindo que recebessem cuidados médicos antes de serem transferidas para locais seguros. Irena confiava tanto em Maria
que muitas vezes entregava crianças diretamente a ela. Os nazistas continuavam a intensificar seus esforços para desmantelar a resistência. Batidas e buscas eram comuns, e muitos dos aliados de Irena foram capturados ou mortos. O caso do convento descoberto. Em um incidente particularmente doloroso, um convento que escondia crianças foi descoberto pela Gestapo. As freiras foram presas e algumas crianças foram deportadas para campos de concentração. Esse evento abalou profundamente Irena, mas também reforçou sua determinação de continuar lutando. Ela sabia que o risco era parte do trabalho, mas nunca deixou que isso a desencorajasse. Apesar dos desafios, houve momentos de alegria que renovavam a esperança de Irena e seus aliados. Uma das histórias mais tocantes envolveu uma menina chamada Zofia, que foi resgatada de Varsóvia e levada para uma fazenda em uma pequena vila. Inicialmente, Zofia estava assustada e relutante em confiar nos adultos que cuidavam dela. Com o tempo, porém, ela começou a se sentir em casa, ajudando nas tarefas da fazenda e até aprendendo a cuidar dos animais. Anos depois, Zofia se tornou uma defensora dos direitos humanos, inspirada pela coragem de Irena. O que sustentava Irena durante esse período difícil era o senso de comunidade entre os membros da resistência. Cada pessoa, desde os mensageiros até os fazendeiros que escondiam crianças, tinha um papel vital. Irena frequentemente dizia: "Nenhum de nós pode fazer isso sozinho, mas juntos somos uma força que nem mesmo o ódio pode derrotar." Embora Irena tenha conseguido sobreviver na clandestinidade, o fim da guerra trouxe novos desafios. As crianças que ela salvou precisavam de um futuro, e a memória de suas famílias perdidas precisava ser preservada. No próximo capítulo, exploraremos como Irena ajudou a reconstruir vidas após a guerra e o impacto duradouro de suas ações. O legado das crianças salvas. Quando a guerra terminou, em 1945, o mundo finalmente começou a entender a magnitude das atrocidades cometidas pelos nazistas. Para as mais de 2.500 crianças resgatadas por Irena Sendler e sua rede clandestina, a vitória dos aliados significava o fim de anos de medo e perseguição. Mas para muitas delas, também era o começo de uma nova jornada, a busca por suas origens e a reconstrução de suas vidas em um mundo devastado, o reencontro com os frascos de vidro. Logo após o término da guerra, Irena voltou ao local, onde havia enterrado os frascos de vidro que continham os nomes verdadeiros das crianças resgatadas, juntamente com suas novas identidades e os locais onde estavam escondidas. Esses registros eram a única ligação entre muitas crianças e suas famílias biológicas. Para Irena, desenterrar os frascos era como abrir um livro de esperança, mas também de dor. Ela sabia que muitos desses nomes pertenciam a órfãos cujas famílias haviam sido exterminadas nos campos de concentração. Com a ajuda de organizações humanitárias e comunidades locais, Irena começou o árduo trabalho de tentar reunir as crianças com quaisquer parentes sobreviventes. Cada caso era único e emocionalmente desgastante. Alguns reencontros trouxeram alegria, enquanto outros revelaram o impacto irreparável do Holocausto. Histórias de reencontros. O caso de Elżbieta Fikowska, Elżbieta resgatada quando ainda era um bebê, foi um dos primeiros casos em que Irena conseguiu localizar parentes sobreviventes. Após ser contrabandeada do gueto de Varsóvia em uma caixa de ferramentas, Elżbieta cresceu com uma família polonesa cristã que cuidou dela como se fosse sua própria filha. Quando a guerra terminou, Irena conseguiu identificar um primo distante que havia sobrevivido e os reuniu. Apesar de viver com sua família biológica, Elżbieta manteve uma relação próxima com a família adotiva e com Irena, a quem via como uma segunda mãe. Shimulik tinha apenas 8 anos quando foi salvo de Varsóvia. Após a guerra, ele foi levado a um orfanato judeu organizado por sobreviventes do Holocausto. Irena trabalhou para garantir que ele e outras crianças recebessem educação e apoio emocional para lidar com os traumas da guerra.
Anos depois, Shmulik imigrou para Israel, onde construiu uma nova vida e tornou-se educador. Ele frequentemente creditava Irena por dar a ele a oportunidade de viver e de inspirar outras pessoas. Os desafios da reconstrução. Embora alguns reencontros tenham sido possíveis, a maioria das crianças resgatadas por Irena perdeu toda a família durante a guerra. Para essas crianças, a vida após o Holocausto foi marcada pela necessidade de reconstruir suas identidades e encontrar um novo propósito. Irena trabalhou incansavelmente para ajudar essas crianças a se ajustarem à vida pós-guerra. Ela colaborou com orfanatos, organizações judaicas e redes internacionais para encontrar lares permanentes para elas. Algumas crianças foram adotadas por famílias polonesas que já as haviam protegido durante a guerra, enquanto outras foram enviadas para novos lares em Israel, Estados Unidos e outros países. Maria, a sobrevivente de um convento. Maria foi resgatada por Irena e escondida em um convento durante a guerra. Após o conflito, ela permaneceu no convento, onde foi criada pelas freiras que haviam cuidado dela. Quando cresceu, Maria decidiu se tornar enfermeira, inspirada pelo cuidado e pela proteção que recebeu. Ela se encontrou com Irena anos depois, dizendo: "Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto o significado do amor e da compaixão." O trauma e a cura. Muitas das crianças enfrentaram desafios psicológicos profundos, o trauma da separação de suas famílias, o medo constante, vivido durante a guerra, e a perda de entes queridos, deixaram cicatrizes que levaram anos para cicatrizar. Irena entendia a profundidade desse sofrimento e buscava maneiras de proporcionar apoio emocional a essas crianças. Ela organizou grupos de apoio e sessões de aconselhamento para os jovens, muitas vezes compartilhando suas próprias experiências de dor e resiliência como forma de inspirá-los a encontrar força. Em seus encontros com as crianças, ela frequentemente dizia: "Vocês sobreviveram porque eram fortes, mas agora precisam aprender a viver porque são amados." O impacto duradouro. O impacto do trabalho de Irena foi sentido por gerações. Muitas das crianças resgatadas cresceram para se tornarem líderes em suas comunidades, mantendo vivas as memórias do Holocausto e o legado de resistência e coragem de Irena. Zofia, que foi resgatada ainda bebê, tornou-se uma advogada de direitos humanos, que lutou para garantir que as atrocidades do Holocausto nunca fossem esquecidas. Ela participou de tribunais internacionais e dedicou sua vida a ajudar refugiados em zonas de guerra. Em entrevistas, Zofia sempre mencionava Irena como a pessoa que salvou sua vida e inspirou sua carreira. Jakub, resgatado com 7 anos, tornou-se escritor e publicou memórias sobre sua experiência durante a guerra. Seus livros, muitos dos quais mencionam o papel de Irena, servem como lembretes poderosos do impacto de uma pessoa que escolhe agir em tempos de injustiça. Além de ajudar as crianças a reconstruírem suas vidas, Irena também trabalhou para garantir que suas histórias fossem preservadas. Ela colaborou com museus como o Yad Vashem, em Israel, e ajudou a documentar os nomes e as histórias das crianças salvas. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Irena participou da inauguração de uma exposição dedicada às crianças resgatadas por ela. Ao ver os nomes listados, ela disse: "Cada um desses nomes representa uma história de coragem, tanto das crianças quanto das famílias que confiaram em mim." Embora o trabalho de Irena tenha garantido a sobrevivência de tantas crianças, sua própria história permaneceu oculta por décadas. No próximo capítulo, exploraremos como o mundo finalmente descobriu e reconheceu o legado de Irena Sandler, transformando-a em um símbolo de heroísmo e humanidade. O reconhecimento tardio. Por décadas, a heróica história de Irena Sandler permaneceu oculta, enterrada no esquecimento, como os frascos de vidro que guardavam os nomes das crianças que ela salvou. Foi apenas nos últimos anos de sua vida
que o mundo finalmente começou a descobrir a magnitude de seus feitos e a honrá-la como uma das maiores heroínas da Segunda Guerra Mundial. O silêncio pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, Irena retornou à vida civil em uma Polônia devastada. Sob o regime comunista que se instalou no país, seu trabalho na Gegota e suas ações de resistência não foram amplamente reconhecidos. A nova realidade política do pós-guerra desencorajava a celebração de figuras ligadas a redes de resistência que não estavam diretamente associadas ao Partido Comunista. Assim, Irena viveu como uma cidadã comum, trabalhando como assistente social e educadora, enquanto sua história permanecia desconhecida, fora de círculos restritos. Ela não buscou reconhecimento, preferindo manter um perfil discreto. Como ela própria dizia, eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não sou uma heroína. A redescoberta, por jovens estudantes, foi apenas em 1999, mais de 50 anos após o fim da guerra, que a história de Irena começou a ganhar a atenção que merecia. Tudo começou em uma escola secundária no Kansas, nos Estados Unidos, onde 3 alunas, Megan, Elizabeth e Sabrina, decidiram fazer um projeto escolar sobre o Holocausto. Durante suas pesquisas, elas encontraram breves menções ao trabalho de Irena Sandler, mas ficaram surpresas ao perceber que sua história não era amplamente conhecida. Movidas pela curiosidade e pela admiração, as estudantes decidiram criar uma peça de teatro baseada na vida de Irena. A peça, intitulada Life in a Jar, A Vida em um Frasco, retratava os feitos de Irena, desde sua coragem ao salvar crianças até o registro de suas identidades em frascos de vidro. A peça foi apresentada inicialmente em sua escola, mas rapidamente ganhou destaque, sendo encenada em vários estados americanos e, eventualmente, internacionalmente. O impacto de Life in a Jar. O sucesso da peça trouxe uma onda de atenção à história de Irena. Jornalistas, historiadores e cineastas começaram a pesquisar sua vida, resultando em uma série de reportagens, documentários e livros. Mais importante ainda, Life in a Jar gerou um movimento global de conscientização sobre o impacto do Holocausto e o papel dos indivíduos na resistência ao mal. As jovens estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer Irena pessoalmente em Varsóvia, em 2001. Para elas, foi uma experiência transformadora. Megan, uma das alunas, descreveu o encontro como: estar diante de alguém que salvou milhares de vidas é como estar diante de uma luz que ilumina tudo ao seu redor. Prêmios e reconhecimentos. Após a redescoberta de sua história, Irena começou a receber o reconhecimento que lhe havia sido negado por tanto tempo. Entre os prêmios e homenagens, destacam-se Yad Vashem, Justa entre as Nações. Em 1965, Irena foi reconhecida pelo Yad Vashem em Israel, por seu papel na salvação de crianças judias. Embora não pudesse viajar para receber a homenagem na época, ela foi subsequentemente celebrada como uma figura central entre os justos. Ordem da Águia Branca. Em 2003, o governo polonês concedeu a Irena a mais alta condecoração do país, reconhecendo sua coragem e compaixão durante a guerra. Indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2007, Irena foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento de seu impacto global e da relevância de sua história para o mundo moderno. Apesar dessas honras, Irena continuava humilde, afirmando que o verdadeiro mérito pertencia às crianças que sobreviveram e aos seus aliados que arriscaram tudo ao seu lado. Além dos prêmios, o legado de Irena foi preservado por meio de iniciativas educacionais e culturais. Programas escolares em vários países passaram a incluir sua história como exemplo de resistência humanitária e empatia. Exposições e memoriais. O Museu do Holocausto em Washington, D.C. e o Yad Vashem, em Jerusalém, dedicaram exposições à vida de Irena e às crianças que ela salvou. Na Polônia, escolas e ruas
foram renomeadas em sua homenagem, garantindo que as futuras gerações conheçam sua história. A história de Irena também foi adaptada para o cinema. Em 2009, o filme The Courageous Heart of Irena Sandler, estrelado por Anna Paquin, trouxe sua história para o público global, emocionando milhões. Inspiração para um mundo moderno. O legado de Irena transcende sua época. Sua história tornou-se um símbolo de como o altruísmo e a coragem individual podem desafiar sistemas de opressão. Em um mundo ainda marcado por conflitos e crises humanitárias, sua vida inspira novas gerações a agir diante da injustiça. Como disse um dos sobreviventes salvos por Irena, ela nos ensinou que, mesmo em tempos sombrios, uma única pessoa pode fazer a diferença, não apenas para uma vida, mas para o futuro de toda a humanidade. Embora Irena tenha recebido reconhecimento tardio, sua história é mais do que um tributo ao passado, é um chamado para o presente. No próximo capítulo, exploraremos as lições duradouras que sua vida oferece e como seu exemplo continua a inspirar a humanidade. Reflexão final. O legado eterno, de Irena Sandler. A história de Irena Sandler não é apenas sobre o passado, é um testemunho do poder do amor e da compaixão diante da crueldade e da injustiça. Sua vida nos lembra que, mesmo em tempos sombrios, há aqueles que escolhem iluminar o caminho com coragem e humanidade, mas o legado de Irena não pertence apenas à história. Ele é um chamado para o presente e o futuro. A vida de Irena Sandler nos ensina 3 lições fundamentais que transcendem o tempo e as circunstâncias. 1. Coragem. A escolha de fazer o certo. Irena era uma mulher comum, vivendo em tempos extraordinários, mas sua coragem a tornou uma figura singular. Ela nos mostra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Em suas palavras, o pior mal é ficar em silêncio diante da injustiça. Sua escolha de enfrentar um regime brutal para salvar crianças inocentes nos desafia a refletir. Temos sido corajosos o suficiente para agir quando testemunhamos o sofrimento ao nosso redor? Segundo o compromisso com a dignidade humana, Irena enxergava o valor intrínseco de cada vida humana, independentemente de raça, religião ou status social. Seu trabalho era movido pela crença de que cada criança resgatada representava um mundo de possibilidades. Ela sabia que proteger essas vidas era mais do que um ato de resistência. Era uma afirmação de que a dignidade humana sempre deve prevalecer sobre o ódio. Essa lição nos convida a olhar além de nossas diferenças e a agir com empatia e compaixão. Em tempos de polarização e conflito, o exemplo de Irena nos lembra que nosso compromisso com o próximo é o que define nossa humanidade. Terceira, resiliência. Diante da adversidade, as cicatrizes de Irena, tanto físicas quanto emocionais, são um lembrete de que o caminho do bem raramente é fácil. Ela enfrentou a dor da tortura, a solidão da clandestinidade e a perda de aliados próximos, mas nunca permitiu que essas adversidades a desviassem de sua missão. Essa resiliência nos desafia a refletir. Como lidamos com os obstáculos em nossas próprias vidas? Somos capazes de encontrar força em meio às dificuldades e continuar avançando? O impacto de Irena Sandler é eterno, pois vive não apenas nas vidas que ela salvou, mas também nas histórias, nos filmes, nos livros e nas instituições que preservam sua memória. Mas, acima de tudo, seu legado é uma fonte de esperança. Ela nos mostra que, mesmo quando o mal parece prevalecer, o bem pode triunfar, se tivermos coragem suficiente para agir. A história de Irena Sandler nos mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, a coragem e a compaixão podem iluminar o caminho. E agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa história incrível? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe seus pensamentos e nos diga como a história de Irena impactou você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam o legado de Irena.
E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias que vamos contar aqui. Sua interação é fundamental para que possamos alcançar ainda mais pessoas e manter vivas essas histórias inspiradoras. Muito obrigado por assistir, e estou ansioso para ler o que você tem a dizer nos comentários. Até o próximo vídeo.